Oi, seja bem-vindo aqui a mais um episódio dessa série de vídeos que eu estou sempre colocando um tópico diferente com o intuito de ajudar você a aprender inglês. Estamos sempre desmistificando aqui algum conceito, algum tópico, para facilitar para você que está nessa jornada aí querendo aprender inglês. E o título do episódio de hoje, como você está vendo aqui na tela, é Elemento Invisível. Vou explicar para vocês o que é esse elemento invisível. Vamos entender o verbo do na sua função de auxiliar, como verbo auxiliar. Você já deve ter visto o do alguma vez, né? Independente do seu nível, por mais que você esteja começando no inglês, em algum momento você já deve ter visto esse tal do do, e hoje nós vamos entender melhor como é que ele funciona. Então, a primeira coisa que você tem que saber do do, ele tem duas funções. O verbo do, ou ele pode funcionar como um verbo principal, um verbo mesmo, aquela coisa que você vê numa frase e diz, isso aqui, essa é a ação que está acontecendo, o verbo, aquela ação, ou ele pode ser uma função de auxiliar. Então vamos ver nessas duas frases aqui. Nessas frases que nós estamos vendo aqui, na primeira está escrito I do my homework. Nessa aqui. I do my homework. Aqui nós temos que o verbo ele está sendo principal. O do está sendo usado como verbo principal. I do my homework. E o que significa esse do? Como seria a interpretação desse do aqui? Ele está funcionando como fazer. Então, quando você diz I do my homework, você está dizendo eu faço meu dever de casa. I do my homework, eu faço meu dever de casa. E verbo principal, porque aqui no lugar do você podia colocar qualquer coisa. Como uma frase normal, como uma construção de frase. Em vez de do, você podia ter play, podia ter go, verbos normal. Então você vê que o do ele tem essa função como qualquer verbo normal que você conhece. É like, play, want, verbos em si. Qualquer verbo podia ser colocado aqui em termos gramaticais, não em termos de nexo. Para funcionar na frase, claro que faz mais sentido I do my homework, eu faço meu dever de casa, do que I play my homework. Se você colocasse play aqui, seria eu brinco de homework. Não faz sentido, eu jogo, né? Mas é do. Mas não é esse o tópico que a gente vai abordar aqui. Esse aqui é muito simples até você entender o do como principal. O que eu quero trazer uma luz aqui de entendimento é exatamente ele como verbo auxiliar, que é aqui o que confunde algumas pessoas. O do que você está vendo aqui, ele está funcionando como verbo auxiliar. Então, quando você vê uma frase como essa, do you like pizza? Do you like pizza? O que é que está sendo perguntado aqui? Como é que a gente interpreta essa frase? Ele é, você gosta de pizza? Do you like pizza? Você gosta de pizza? Então, o verbo em si, nessa frase aqui, é esse, é o like. Estou destacando aqui, é sublinhado pelo CV. O verbo like significa gostar. Então, o do aqui, ele está funcionando como um auxiliar nessa frase. Ele está ajudando o verbo. Então, quando você interpreta ela para o português, para você entender, veja que a gente fala do you like pizza? Você gosta de pizza? Você percebeu que os termos que eu usei foi você, you, like, gostar, e pizza, gostar de pizza. O de não precisa botar de pizza, que é uma coisa que eu até já expliquei em um episódio anterior, como você, em inglês, você pensa diferente, você não precisa realmente colocar esse de, não é eu gosto de pizza, não tem que botar de. Então é você gosta de pizza? Então perceba que na hora de eu interpretar, o verbo em si é o like. O do ele meio que ficou invisível aqui, ele ficou como que não existente em termos de interpretação para entender essa frase. Porém, ele é necessário. Então, você fez uma pergunta, ele está aqui. Do you like pizza? Então, vamos explorar um pouquinho mais esse do nesse sentido de auxiliar, nessa função dele aqui. Vamos descer aqui para ver o que tem. Então, aqui uns outros exemplos da função como auxiliar, que vai ser I don't like. Aqui são exemplos e do you play. Então, quando você vê essa primeira frase aqui,
Qual é o verbo principal dessa frase? De novo, nós temos o like. O verbo em si é like. Então aqui, I don't like significa eu não gosto. Então o don't, você vê que ele nem é pronunciado, ele não é interpretável como em português. A gente colocou o not, porque esse don't que a gente colocou aqui é a mesma coisa aqui do not. I don't like alguma coisa e o resto eu não gosto. Então ficou don't, do not. Mas o verbo em si é esse do. O do está sendo auxiliar aqui. E embaixo também, na hora de fazer uma pergunta. Ei, do you like? Do you play? A frase de baixo é do you play, né? O verbo em si, principal, é o play. O do está sendo auxiliar. Então aqui são exemplos da função do do como auxiliar. Agora, vamos dar uma olhada nisso aqui, porque por que ele existe? Por que ele está aqui como auxiliar? Porque a gente está fazendo uma pergunta no do you play aqui, e em cima a gente está fazendo a negação. Agora, a gente aprendeu no episódio anterior, onde eu falo do to be, acho que são 2 episódios atrás, a questão de como transformar frases, que é uma questão de só inverter. Quando a gente vai inverter, é assim, aqui é o to be. Aqui a gente está fazendo o episódio 6. Se você for para o episódio 4, você vai encontrar uma explicação completa, onde eu vou dissecar o verbo to be. Aí eu explico para você que a gente tem aqui, ó, you are a student. Inclusive, lá no episódio, se você não tiver visto ainda, eu vou explicar os pronomes que você tem que ter, que é I, you, he, she, it, we, you e they. Eu assumo que você já sabe isso. Eu assumo aqui que você já está tranquilo com relação a isso, que você entende. I é eu, you, você, uma explicação completa da terceira pessoa. Se isso aqui não está claro para você, então eu realmente recomendo que você pare esse vídeo, vá para o episódio 4 para entender direitinho como é que funcionam os pronomes, que eu dou uma explicação lá. Mas assumindo que você já entende disso aqui, a gente vai para frente aqui. You are a student. O que está dizendo aqui? Você é um estudante. Então vamos lá. Quando eu digo você é um estudante, eu estou afirmando isso para você, né? Então aqui eu vou colocar um AF de afirmação. Isso aqui quer dizer afirmação, tá? Quando eu quero negar, tudo que eu faço é colocar o not na frente. Então vai ficar assim. You are not. Vou ter que colocar maiúsculo para você ver. A student. E aqui por si só eu já consegui a negação. Aqui ó, já era. Aqui eu consegui estabelecer uma negação. E se eu quiser fazer uma pergunta, aí eu vou inverter esses dois casos aqui, né? O you are vai ficar Are you a student? De novo, isso aqui é verbo to be, só inverter o verbo to be. O verbo to be é muito simples, você só inverteu isso aqui. E não basta fazer a sua voz dar aquela ênfase. Você é um estudante, você tem que realmente inverter. Are you a student? E aí fez a pergunta. Aqui está simples. Interrogativo. Vou botar o INT de interrogativo. Aqui. Só que no outro caso a gente não pode inverter. Aí é o que pega na cabeça das pessoas. Porque, vamos lá, se a gente fosse seguir esse padrão que a gente viu em cima, como é que funcionaria aqui? Aqui nós temos uma frase I like pizza e uma outra que é You play basketball. Então vamos pegar essa primeira aqui. Como é que seria aquele padrão? Seria assim, ó. I like not pizza. Igualzinho a como a gente viu em cima, né? You are not a student. É só colocar o not depois do verbo, sendo que aqui é o verbo, né? O verbo está destacado. E aí você coloca o not na frente do verbo. Aí pronto, já fez. E aí a pergunta seria, no caso, inverter esses dois aqui, né? A pessoa com o verbo seria like I pizza. Aí ficou assim a pergunta. Porém, nesse caso você não pode fazer assim. Aqui é onde entra a questão do do como auxiliar.
O do, ele precisa existir na hora de você fazer uma... Deixa eu colocar aqui. Uma negação. Certo? Deixa eu ajeitar aqui a cor para você ficar melhor de enxergar. Isso aqui é na negativa. E aqui na interrogativa, eu preciso também colocar o do. Então, em vez de escrever assim, ó, I like not pizza, qual seria o certo? O certo vai ser isso aqui. Ó. I do not like pizza. Certo? E embaixo, vamos fazer uma pergunta. Como seria aqui? Seria do I like pizza? Então, veja que na hora de eu fazer uma negação, eu não posso simplesmente botar o not depois do verbo like principal. Eu preciso usar o do. Aí é que ele entra como elemento invisível. Ele vem, aparece, onde eu coloco o not, ele vem só para carregar esse not, para não deixar o not sozinho. Então ele vem, fez isso aqui, aí. I do not like pizza. Ou eu poderia colocar também o do not, pode ser don't. Então, facilmente eu podia colocar assim. Pronto. Então, I do not ou don't like pizza. E na pergunta, na interrogação, também. Ele só apareceu para estabelecer a pergunta. E aí, a questão é, de onde é que ele veio? Assim, parece, a gente cai a entender, a gente fica na cabeça assim, tá, beleza, ele não existia antes. Aqui ele não aparece. Por que do nada ele aparece aqui? Quer dizer que quando vai negar, ele aparece, e quando interrogar, ele aparece? Na verdade, veja só, ele sempre existiu. Aqui é que está a sacada. Ele sempre existiu, mesmo aqui. Ó. Só que a questão é que quando você está afirmando, você não precisa colocar o do. Porque não vai ter diferença nenhuma. Não tem nada para ele carregar. Imagine o do como... Imagine que ele é um carregador de piano. Ele está ali para fazer um serviço de carregar alguma outra coisa, de estabelecer alguma outra coisa. Então, na afirmação, ele não precisa aparecer. Basta dizer I like pizza. Então, mas aqui estaria certo colocar I like pizza, como colocar I do like pizza. Então, ele sempre existe. Com exceção disso aqui. Quando é verbo to be, ele é uma das poucas exceções. Eu não vou falar de todas as exceções, que aí ficaria grande demais, seria ter muita coisa aqui. Mas lembre apenas disso. Vão existir algumas exceções que não tem do, que é o to be. Mas aqui você pode verificar que na maioria dos verbos, seja like e no play também. Nesse outro exemplo do play, a gente vai seguir o mesmo padrão. You play basketball. A gente entende que na verdade existe um elemento invisível aqui, ó, entre o you e o play, que é a mesma coisa disso aqui. Ó. You do play basketball. Então, ele já existe. Tá? Ele só ficou invisível porque na afirmação você não precisa colocar ele. A afirmação ele é opcional. Tanto essa frase como a outra, como a de baixo aqui, tá igual. Deixa eu colocar na mesma linha para ficar melhor para você. Trazer até um pouquinho mais para... Certo? Então, you play basketball. You do play basketball. Mesma coisa. Agora, uma vez que você entende que ele está invisível, que agora ele apareceu, fica mais fácil fazer essa manipulação para negação e interrogação. Porque se eu quiser negar, vamos lá, vamos fazer uma negação disso aqui. Se eu quiser fazer isso na negativa, aí eu vou entender que eu vou só colocar o not, esse not aqui, só que o not ele vem colado com o do, porque o do é o auxiliar, o carregador de piano aqui em questão, que está vindo para carregar, para ajudar a frase. Então, como o do está aqui, vai ser só colocar um not na frente do do. Então, como é que vai ficar aqui? Vai ficar you do not play. Eu estou colocando maiúsculo só para mostrar a mesma ênfase. Basketball. Que dá na mesma de you don't play basketball.
certo? E se a gente for fazer a interrogativa dele também, você praticamente vai ignorar isso aqui, Vamos deixar ele numa outra cor aqui. Ignora esse you play, porque quando você realmente olha só a frase na afirmativa, você fica se perguntando, eu não vejo nenhum do aqui. Onde é que esse do apareceu na hora de negar e de interrogar? A verdade é que ele sempre existiu, ele só é omitido, só fica invisível o tempo todo quando está na afirmação. Mas aqui Então, olhando para essa aqui, você entende que eu vou inverter o do com o you. Assim como aqui em cima, lembra que eu inverti o verbo o are com you? Você inverte you are para are you, né? Isso aqui You are se torna are you. Do mesmo jeito, you do se torna do you. Então, esse you do daqui vai se tornar do you. E o resto da frase, do you play basketball. Pronto, aí a gente tem aqui, que esse do you. Vou colocar ela de outra cor aqui. Do you fica igual com esse, fica só invertido com o you do. E o verbo continua de boa aqui, normal, sem mexer com ele, tudo tranquilo. O play, que no caso o verbo principal dessa frase aqui é play. O do está sendo aqui como auxiliar para ajudar a fazer a pergunta e ajudar a negar. Só isso. E aqui você está vendo a ênfase do do. Vamos ver como é que funciona isso aqui então. Aqui você lembra que nessa frase eu disse que você não precisa colocar o do aqui de I do like pizza. Você poderia muito bem colocar I like pizza aqui, né? E no outro aqui que a gente destacou, you do play basketball. As duas frases estão tudo na afirmação. Quando está na afirmação, você nunca precisa colocar o do, mas você apenas sabe que ele existe. É importante que você saiba que ele está lá, que ele existe e está aqui. Vamos tirar isso aqui. Pronto, ficou assim, né? Você sabe que ele existe. Quando é que você vai encontrar em algum lugar deixa eu colocar um menorzinho. Quando é que você vai encontrar, então? Qual seria uma aplicação de ter ele na afirmação? Já que eu disse para você que na afirmação ele não precisa usar. Quando você quer dar uma ênfase em alguma coisa. Alguma ênfase, por exemplo, digamos que alguém está dizendo assim para você, será que você joga basquete? Ele joga, ele não joga. Eu acho que ele não joga. Aí você quer dar uma ênfase. Não, eu jogo sim. Então, aqui é você como se você estivesse dizendo essa frase que eu destaquei aqui. Nessa parte você está dizendo you play basketball. Aqui você está dizendo, ei, você joga basquete. Mas quando você coloca o do, é como se você estivesse dando uma ênfase, algo dizendo assim, ei, você joga sim. Ei, you do play basketball. Então, o uso na prática, na vida real, é como se fosse querer dar uma ênfase. Gramaticalmente, tanto uma como outra serve. As duas estão corretas e você pode usar tanto uma como outra. Mas na prática, é como se fosse dar uma ênfase mesmo. You do play basketball. Certo? E o que você nunca pode fazer é colocar, como a gente viu lá em cima, é colocar o not ou uma pergunta. O do ele sempre está livre na afirmação, mas ele está sempre condicionado na negação. Deixa eu colocar aqui. Na hora que você vai usar uma negação ou uma interrogação, você entende que é obrigatório o uso dele. Ele não é opcional. Então lembre disso. Falou em negação, falou em interrogação, na fase interrogativa, você sempre vai colocar. Porque você não pode fazer uma pergunta, aqui é para a pessoa, you play basketball? Na prática, aqui você falaria na vida real, no cotidiano. Você poderia dizer assim, hey, you play basketball, you play soccer, you play football, you play... Você poderia, mas o certo é sempre ter o do estabelecendo a pergunta no início. E na negação, o not não pode vir sem ninguém, sem ter o do ajudando ele, né? Então fica assim. Certo? Então vamos partir para outra coisa aqui. Entender a questão da terceira pessoa do singular. O do, quando ele está sendo falado na terceira pessoa, ele acaba ganhando um ES. E é isso que a gente vai
Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou ajeitar na página. Vamos dar uma olhada como é que funciona isso. Digamos, por exemplo, que você vai dizer o verbo play mesmo. I play. Então você vai dizer assim, I play football. Eu jogo futebol. You, você joga futebol. You play football. Agora, na terceira pessoa, você vai dizer assim, he plays football. Plays. Vai ganhar o S aqui. Então, quando você for falar na terceira pessoa, que he significa ele, né? Você ganha o acréscimo do S, o verbo principal. O verbo vai dar esse acréscimo do S. She plays também é a mesma coisa. Porque quando você diz she, você está dizendo ela. Então, ela joga futebol. Coloca um S no verbo. Se for colocar it, que é a terceira pessoa também, você vai colocar também assim. Também vai ganhar esse acréscimo do S. Aqui. E o resto fica normal. We play, you play e they play. Eles ou elas play, né? Então a regra que você tem que lembrar mesmo, ficar guardada é isso aqui. Terceira pessoa do singular. Terceira pessoa singular. He, she, it. Falou em he, falou em she, falou em it. Aí você se lembra disso aí que eu falei para você agora. E aí o que é que vai acontecer com relação ao do? O do é um verbo que termina em O. Aí é uma outra regrinha que você tem que lembrar. Quando terminar assim em O, não é só o S, tem que botar o ES. Então, por exemplo, se a gente fosse fazer I do, ficaria assim, I do, you do, he does. Aqui entra, does. She does. Deixa eu ajeitar aqui. She does. It does. Ganha o S. E por aí vai. Agora o resto ele vai ficar normal. Vai ficar we do, you do e they do. Certo? Então, a essência é a mesma. Foi terceira pessoa do singular, o que é que você vai ter que saber? Ganha o S no verbo. Aqui é S, S. Só que aí você vai ter que lembrar quando terminar em O, e tem algumas outras exceções também. Eu não vou entrar em todas as exceções para você não ficar tentando memorizar isso, mas só entenda que a essência é a mesma. Ganhou o S, aqui também, ganhou ES, na verdade, fica ES. Aí aqui, em vez de do, você pronuncia does. He does. She does. It does. E fica assim, certo? Aí, uma coisa importante de você lembrar é que quando você for colocar lembra daqui de cima, quando a gente disse que é quando bota o do na afirmação, o que é que vai acontecer? Ele está invisível aqui e depois apareceu, né? Mas se a gente fosse fazer uma afirmação na terceira pessoa, vamos colocar aqui you do play basketball, né? Vamos colocar she. She, se a gente fosse fazer isso na afirmação, ficaria she plays basketball. Tá vendo aqui como funciona? O S ganhou esse acréscimo, porque aqui é uma terceira pessoa. Então, foi terceira pessoa do singular. He, she, it. O que é que vai acontecer? S. Coloca o S. E se a gente quiser fazer aquele esquema que eu falei aqui, que o do está invisível na afirmação. Então, como é que eu colocaria o do nesse caso aqui? Bem, é muito parecido com o de cima. O de cima não foi you do play. Então, aqui vai ser a mesma coisa. Vai ser she.
como é terceira pessoa, vai ficar does. E aí o verbo, só que aí o verbo não vem para plays. Você não vai colocar plays, como colocou na outra aqui. Por quê? Porque o does já está fazendo essa função. Entendeu? O verbo do auxiliar, pense, ele é realmente, como eu disse, imagina como se fosse um carregador de piano. Ele está fazendo a função mais pesada, ele está ajudando o verbo principal. Então ele não vai precisar, esse S que estaria aqui, vai ser transportado para cá. E aí, no caso, o auxiliar pegou o S que seria do verbo principal. Então aqui vai ficar she does play. E o complemento, né? Vamos colocar o basketball aqui, o complemento. Então, she plays basketball. E se eu quiser colocar o do, fica she does play basketball. Então, o que é que a gente entende disso aqui é que na presença do auxiliar, quando o auxiliar vem, o verbo volta para o normal. Aí quer dizer, se eu tenho uma frase como essa, aqui é she plays basketball, como é que eu vou fazer, vamos fazer uma negativa, vamos apagar aqui e fazer uma negativa dele aqui. Como é que ficaria disso aqui? She plays basketball. A negação seria o seguinte, she, lembrando, o do está invisível aqui. A gente não está vendo nessa frase aqui, mas a gente entende que ele existe, só está invisível na afirmação. É a mesma coisa, disso aqui, né? Essa frase é igual a essa. Então, uma vez que eu entendi isso, o does está aqui invisível. Então, eu vou pegar e só vou colocar um not na frente do auxiliar. O auxiliar é o does. Então, vai ficar she does not play basketball. Semelhante modo, se eu quiser fazer uma pergunta disso aqui, eu só vou inverter esses dois, né? Em vez de ser she does, vai ficar does she. Então aqui fica does she play basketball, certo? Então tá aqui a pergunta sendo feita. Agora, você que vai entender inglês, que está estudando, básico, intermediário, está avançando, você já não precisa anotar essa frase aqui. Você já entende quando você vê uma afirmação, aqui já está subentendido que o auxiliar está em algum lugar por aqui. Como aqui não está aparecendo, você botou plays. Mas quando ele aparece, tira o S, certo? Então vamos partir para frente. Para ver o que mais eu coloquei aqui. Aqui é uma questão de quando o do ele aparece duas vezes na mesma frase. Pode aparecer duas vezes, você pode ver o do duas vezes na mesma frase, como está aqui? Claro que pode. Vamos ver aqui por quê. Aqui, vamos lembrar que o do ele tem duas funções. Se ele tem duas funções, então ele vai aparecer de forma diferente. Nessa primeira aqui, o que está dizendo aqui? Do you do your homework? Do you do? Então, onde é que está o verbo principal aqui? O verbo mesmo fazer é esse aqui. Aqui está existindo apenas para fazer a pergunta. Porque a pergunta que eu estou fazendo é: ei, você faz o seu homework? Você faz o seu dever de casa? Então, o do está aqui. Esse do não tem nada a ver com esse outro do daqui. O do sublinhado, nada a ver com o do de vermelho. Um está sendo o verbo mesmo, o verbo principal, a ação. Qual é a ação? A ação é fazer. E o outro está existindo apenas como o elemento invisível que eu falei, que é o que aparece para fazer uma pergunta. E então, você pode sim ver ele duas vezes na mesma frase, tranquilo. Aqui é mesma frase, tranquilo. Olha como está aqui. I don't do my homework. Do é o verbo, a ação é fazer, e o don't está sendo aqui como auxiliar. Esse está carregando o not, o do not. E aqui está sendo a ênfase mesmo. Lembra da ênfase que eu falei? Quando você coloca na afirmação, essa aqui é uma afirmação. O segundo é que é o verbo mesmo, que é o do, que é o fazer, e esse do aqui está sendo auxiliar. Aqui é quando eu estou dando uma ênfase. Ei, você faz mesmo o seu dever de casa? Estou desconfiado que você não faz. Aí você diz, não, I do my homework. Eu faço o meu dever de casa.
Mas aí a pessoa, não, acho que você não faz. Aí você, I do my homework. I do. Entendeu? I do my homework. Ou seja, você está dando uma ênfase. O primeiro do veio como auxiliar que estava ali invisível. E o outro do veio como ação mesmo. O verbo que você realmente está praticando uma ação, que é fazer. I do my homework. E para finalizar, vamos dar uma olhada nesse exercício aqui. Só para testar se você entendeu direitinho como funciona esse do, essa questão do do. Então, uma questão aqui de ABCD, múltipla escolha, como é que você marcaria essa questão? Você tem aqui Karen, uma pessoa, e soda, que significa refrigerante. A pessoa quer beber refrigerante. Então, Karen, a alternativa fica melhor qual? Você vê que tem o verbo like aqui, né? Então, poderíamos escrever likes ou like. Nesse caso, como é terceira pessoa, você está vendo Karen é uma she. Essa aqui é a mesma coisa que she, like, bota o S, soda. Então, faz sentido que a gente marque a alternativa A. Porém, quando você olha de baixo, doesn't like também combina. Porque você vê que está tudo normal, respeita o fato de que é uma terceira pessoa. Então, você poderia colocar muito bem she does not, que é doesn't, like, e você vê que o S daqui ele voltou para cá, né? Ele não está mais. Quando você usa o do na presença do auxiliar, o verbo like ele não ganha mais o S. O S vem para trás. Então, she doesn't like também faz sentido. Então, a resposta certa é C. Uma outra questão aqui. A gente vai ver mais duas. What? Uma pergunta o que? Alternativa aqui. George and Olivia. E o verbo. Claramente o verbo é want. Então, a gente já sabe que vai ser ou want ou wants. Vou colocar aqui destacado, que é um dos dois, né? Aqui a gente vai identificar que George e Olivia é a mesma coisa que they. Então a gente está entendendo que aqui podia dar na mesma se a gente escrevesse assim. What do they? Porque a gente sabe que o que combina com they é do. They é terceira pessoa, mas é terceira do plural, não é singular. Então, como é plural, vai ter que ser do mesmo. Então, não é does. Não pode ser does aqui. Ou é a alternativa A ou a alternativa B. E a gente sabe que, fazendo uma pergunta na presença do do, o verbo não precisa do S, não ganha acréscimo nenhum. Então, vai ficar what do George e Olivia want, então a alternativa A vai ser o certo. A, pronto. E por último, essa questão aqui, Charlie, alguma coisa, a hot dog. Charlie é o que? Terceira pessoa do singular. Charlie é a mesma coisa que um he, né? Em alguns casos pode ser, porque tem muitos nomes em inglês, nomes americanos que serve tanto para homem como para mulher. Então, assim, Charlie é mais usado para homem, mas também poderia ser para mulher. Então, mas de qualquer jeito, seja he ou seja she, independente de ser he ou she, é uma terceira pessoa do singular. Então, com certeza, eu tenho que colocar aqui does. Então, já sei que aqui, para fazer essa pergunta, que aqui tem interrogação, dá para ver que é uma pergunta, obviamente. Então, vai ser ou A ou B. Né? Does Charlie fez a pergunta, o verbo não ganha S. Lembra? Na presença do auxiliar, o verbo não ganha S, então a resposta vai ser B. Does Charlie want a hot dog? Então é isso. Para finalizar, um resumo assim, bem rápido, bem básico, por que eu chamo isso de elemento invisível, por que eu digo que é elemento invisível, porque eu entendo que ele sempre existe nas frases, na afirmação ele está invisível. Ele está claramente visível aqui, na negação e na interrogação, interrogativa, tanto na interrogativa como na negativa ele está claramente visível, mas eu entendo que ele está invisível aqui.
entendendo ele como elemento invisível vai ajudar pessoas que estão aprendendo inglês que ficam com a cabeça confusa, perguntando como é que na hora de negar, de repente aparece um tal de do aqui, e aqui na interrogativa também, e ele não estava na frase afirmativa. Pronto, então é por isso. Por isso que eu chamo ele de elemento invisível, porque ele sempre existiu. Só estava aqui, ó. Só que ele é usado na prática mais para dar ênfase e não usamos muito no cotidiano assim, a não ser que queremos dar ênfase, como é nessa frase aqui. Essa é igual a essa. E também ele pode ser elemento invisível concernente a uma tradução. Porque veja só, quando eu vou interpretar as frases, eu vejo que eu olho para essa frase aqui e digo bem assim, olha, we love movies. Nós amamos filmes, certo? Então, quando eu faço uma negação, nós não gostamos, parece que ignoramos o do. Porque, olha, we do not love movies. Praticamente eu falei 5 coisas, né? We do not love movies. Mas em interpretação fica nós não amamos filmes. É como se uma tivesse sendo ignorada. Como se passasse invisível na tradução, na hora de você colocar aquilo em português. Na hora de entender aquilo em outro idioma. Então, ele é duplamente invisível, tanto, como eu disse aqui na afirmação, como na hora de você interpretar para o português. Então, eu espero que isso tenha... Tem muito mais coisa no Duo, porque vai ficar grande demais. O vídeo aqui ficaria muito grande se a gente fosse dar mais exemplos, fosse se aprofundar mais, ver regras de terceira pessoa do singular, quando eu boto S e outros casos. Porque, por exemplo, tem caso do study, que terminou em Y, aí a terceira pessoa ficaria IES. Então tem tanta coisa, mas eu espero que com essa explicação desse episódio já tenha ficado um pouquinho mais claro aí, tenha tirado uma confusão de algumas pessoas que querem aprender o Do e não entendiam direito como é o funcionamento dele. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dê um comentário, uma curtida e compartilhe com alguém que precisa aprender inglês, que está começando a estudar inglês e precisa entender esses conceitos. Certo? Então, até mais.